A busca da autodescoberta e do desenvolvimento pessoal é uma constante hoje no mercado. Os profissionais vão muito atrás dessas possibilidades. Por outro lado, as empresas também buscam ferramentas para potencializar os resultados desses profissionais da empresa, os seus colaboradores. Por isso, hoje, no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre coaching ontológico. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e essa semana nós vamos falar sobre um tema que poucas pessoas conhecem. Na verdade, o coaching muita gente conhece, mas uma abordagem do coaching que hoje começa a se expandir, que é o coaching ontológico. Para isso, eu trouxe um profissional que eu admiro bastante, que inclusive já está trabalhando há um bom tempo com esse tema, que é o Bob Hirsch. Olá, Bob, tudo bem? Olá, Paulo. Tudo certo? Bom dia. Bom tê-lo aqui, bom revê-lo. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade para estar aqui contigo, com os telespectadores, para conversar sobre coaching e principalmente sobre o que é o coaching ontológico e o que ele pode trazer de resultado na vida das pessoas e das organizações. Bom, você começou, na verdade, você trabalhava com consultoria, com palestras, né? Já vi você em congresso de RH, dando palestras, trabalhamos juntos no desenvolvimento de liderança. E aí, como várias pessoas como eu também, fomos para a área de coaching, né? Porque na verdade se fazia um pouco, mas não se tinha um método para fazer isso. E você partiu para o coaching, mas depois foi para o coaching ontológico. Conta um pouquinho para a gente, por que você escolheu o coaching, o que você trabalha nesse sentido, né? Para a gente. Na verdade, Paulo, eu tenho uma leitura de que o coaching, ele, obviamente com uma outra configuração, ele acaba sendo ali uma transformação de um processo que muitas vezes faziam programas de desenvolvimento nas organizações e as pessoas não tinham um acompanhamento individual. Ou se tinham um trabalho de orientação, mas não tinham um trabalho de acompanhamento de processo, de conteúdo nas organizações. E eu vejo o coaching como um instrumento, um recurso que veio suprir essa necessidade do desenvolvimento e acompanhamento individual dos profissionais, que muitas vezes numa sala de desenvolvimento, com 20 e poucas pessoas, trabalhavam conteúdo, mas ok, como que eu transformo e eu coloco em prática isso que eu aprendi a desenvolver, lidando com as minhas dificuldades pessoais, porque a questão, uma coisa é conteúdo, outra coisa é como esse conteúdo se introjeta na pessoa e se desenvolve. Então, na verdade, esse processo do coaching, eu vejo que ele veio suprir esse espaço, essa lacuna na necessidade. E daí acabou se ampliando para outras áreas. Então, hoje você tem o coaching de vida, o coaching executivo, o coaching esportivo, o coaching de nutrição que algumas pessoas trabalham. Então, existem profissionais que acabam se especializando em algumas categorias de desenvolvimento, mas na verdade o processo de coaching ele é um só, né? Até pela própria origem da palavra coach, que é muito interessante, que a palavra coach hoje a gente escuta muito como treinador, mas na verdade era uma carruagem aí do século XVII que transportava pessoas. E o profissional coach, num processo de coach é isso, ele auxilia uma pessoa nesse seu processo de caminhada, de se transportar de um ponto para outro ponto. Aliás, eu já ia perguntar o que é coach para você já explicou para a gente. Quer dizer, essa analogia é bem legal, quer dizer, analogia, na verdade, da origem da palavra, traz muito bem, porque até hoje a gente não consegue traduzir para o português como uma expressão só, né? Porque se falam de treinador e fica uma coisa tão estranha, e que na verdade não é, né? O coach, o profissional coach não é um treinador, porque ele não treina, ele não habilita, ele não qualifica ninguém. Por mais que às vezes, como você falou, nutrição e tal, às vezes é um especialista naquela área que vai ser um coach naquele sentido, é porque ele conhece a área, mas não porque ele vai ensinar a pessoa especificamente, capacitá-la em nutrição. Perfeito. É um bom exemplo até para ilustrar isso aí que você está falando, é o coach executivo.
dentro da organização. Eu trabalho com executivos de finanças, executivos de marketing, executivos de operações, que são áreas que eu posso ter alguma informação, algum conhecimento, mas eu não domino. Eu não dominando, eu vou ter que auxiliar essa pessoa a encontrar resultados e transformações dentro da sua ação naquela área que ele trabalha, mas eu não preciso entender do assunto, então eu não preciso ser um treinador para poder executar isso. Daí eu vejo que há uma certa confusão no mercado, talvez até pela origem da palavra em inglês, porque coaching em inglês é treinador. Mas a origem da palavra, ela remete um pouquinho até mais porque atrás. se fala do futebol coach, é o treinador de futebol, o treinador de basquete, né? E eu me lembro de pessoal dar referência muito àquele filme do Coach Carter. Coach Carter, exato. E ele é muito treinador, pouco coach no sentido da nossa... Ele, em alguns momentos específicos ele faz aquele trabalho. Então, mas na verdade, se você prestar... Assim, eu naquele filme, eu particularmente eu gosto muito desse filme, porque assim, a mudança que ele faz não é só na quadra de basquete. Ele estava transformando aqueles jovens em homens, em pessoas que tinham um propósito maior, um objetivo maior, e ele trabalhava principalmente as questões dos valores pessoais, que é onde o coach trabalha. Sim, né? Na verdade eu estou falando da forma que ele fazia. Perfeito. A forma que ele fazia era muito mais de, não de coach, mas de treinador, mas ele utilizava uma retaguarda que o coach também usa. Né? Exatamente. Isso que é bem legal. É muito interessante essa sua lembrança, porque é exatamente isso daí. Eu também adoro esse filme, também gosto muito. Eu sou assim, encantado com esse filme. E aí, eu lembro, estava com você na época que você fez uma formação específica em coach, tive o privilégio de ser assistente do curso em que você fez, porque eu tinha feito a mesma formação, e você inclusive atuou naquela linha, e um belo dia eu fiquei sabendo, né, você me falou que eu fui para o coach ontológico. Aí eu, hã? Como assim? O que é isso, né? Que palavrão é esse, né? Muita gente, a não ser poucas pessoas que conhecem, né, falam assim, que raio é isso, né? A expressão. Mas é isso mesmo. Explica pra gente por que houve essa mudança, porque você atuava especificamente bastante nesse sentido, por que houve essa transição e o que você, vou chamar de descobriu no coaching ontológico, que despertou essa mudança para você? Na verdade, Paulo, quando eu comecei meus estudos de coaching, minha formação e onde a gente pode se encontrar, é uma linha de coach que a gente fala que é coach de resultado, coach por resultado. E não quer dizer que o coach ontológico também não trabalha com resultado. A palavra ontologia, que talvez fique mais fácil até dizer de onde vem a origem da palavra, ontologia quer dizer estudo do ser. Onto, estudo, e logia, estudo, e onto quer dizer ser. Então, a questão de começar a enxergar o ser como um todo e não só como uma pessoa que tem um resultado. E ao estudar o coaching ontológico, eu percebi que tem um diferencial muito grande em relação às demais escolas de coaching. Esse diferencial, para mim, ele vai no seguinte: a maior parte das escolas de coaching trabalha, ok, a pessoa tem um resultado, o indivíduo está aqui, o que ele vai fazer para alcançar esse resultado? Qual é o movimento que ele vai estar executando? Muito bem. No processo da ontologia, o que a gente trabalha é que indivíduo você é, que indivíduo você quer ser para poder chegar a um determinado resultado. Porque o resultado é uma consequência de uma ação individual. Então a gente trabalha o indivíduo dentro do processo e não o processo no indivíduo. A analogia que eu faço é exatamente essa daí. Tanto que é algo interessante que no processo do coaching ontológico, eu vou usar um triângulo aqui como uma metáfora, na maior parte dos estudos que a gente acaba fazendo de coaching, a gente trabalha muito a questão, ok, bom, que ações, que tarefa que você vai executar enquanto indivíduo para chegar num determinado resultado. Isso é o que está na ponta de um triângulo do iceberg. Ok, a questão é a tarefa, são as ações, são tudo. Só que dentro de um contexto mais amplo, essa tarefa está inserida em questões que interferem comigo enquanto indivíduo e interferem comigo nas relações interpessoais. Muitas vezes se trabalha só a tarefa
E essa base não é trabalhada. Quando se começa a trabalhar as questões individuais e as questões das relações interpessoais, aí sim é que eu tenho um processo de transformação que me leva a ter um resultado, uma ação, uma tarefa diferenciada. E aí você fala de transformar a essência. A essência, com toda certeza. A definição que a gente dá para coaching ontológico é um processo de aprendizagem transformacional. E por que aprendizagem? Porque, na verdade, eu tenho que aprender como eu atuo, identificar o que eu desejo, a partir dessa identificação do que eu desejo, que transformações eu vou fazer em mim para alcançar esse processo, que transformação. E a transformação, ela tem dois olhares. A gente aprende a questão da transformação, que é só como transformar na ação. Mas é na ação do processo de aprender e de perceber o quanto isso daí impacta com as minhas questões emocionais. Então ele é um coach que ele vai numa profundidade de autoconhecimento e de autopercepção muito grande. E como é que fica a questão de uma questão de juntar a questão terapêutica com o coach aí, que isso é uma questão fortíssima dentro do coaching de conceito. A nossa formação original lá separa isso. Separa isso. Não só essa, claro. Muitas delas, né? Eu trabalho alguns aspectos muito fortes no sentido de transformação, sem necessariamente utilizar a abordagem ontológica. E quando chega um processo que precisa trabalhar com outros itens, eu falo, é melhor você trabalhar a terapia, porque a gente não tem nem condição de fazer isso em tempo, né? E aí se fala da questão de misturar papéis. Existe essa preocupação no processo do coaching ontológico ou não? Nós temos uma expressão que a gente usa nas nossas formações em coaching, que é o seguinte: coaching não é terapia, mas é terapêutico. O que muitas das vezes acontece é que o indivíduo, através de um processo de coaching, ele acaba percebendo que ele tem questões mais profundas a serem trabalhadas, e para isso a gente acaba sugerindo e indicando a terapia. Então o coach, ele tem um limite, o coach que usa dos recursos da ontologia da linguagem, ele tem um limite que ele sabe muito bem, ok, até aqui eu estou trabalhando o processo de transformação desse indivíduo. Daqui para cá é uma transformação muito mais terapêutica, e aí a busca é de um profissional que tenha formação para isso. Eu tenho a vantagem que eu tenho as duas formações, eu também sou psicólogo, sou terapeuta, então eu muitas das vezes, eu tenho clientes que me procuram por um trabalho de coach, eu começo a trabalhar e eventualmente eu falo, olha, daqui para cá, as suas questões são mais profundas, são questões de base, como a gente fala, aí cabe um processo terapêutico. E aí eu oriento o porquê. A pessoa tem a possibilidade de trabalhar comigo ou trabalhar com outro profissional, isso é um processo da escolha do indivíduo. Então a gente coloca isso daí de maneira muito clara. A grande vantagem que tem, Paulo, que eu falo que para mim, se você me perguntasse, você não me perguntou, mas eu mesmo me pergunto, qual que seria o grande diferencial do coaching ontológico? É que a gente vai buscar o impacto das emoções nas ações. A palavra emoção, ela tem uma origem do latim, quer dizer mover, né? A emoção é o que nos move, é o que nos motiva, é o que nos leva a mover. E a questão é quando você começa a entrar nas questões emocionais, não para trabalhar as questões emocionais, porque trabalhar as questões emocionais é o trabalho terapêutico, mas identificar o que aquela emoção causa no seu processo de ação. Então vou supor aí que eu tenho medo de dirigir. Ok. Medo é uma emoção. Primeiro que é básica, que bom que eu tenho medo, porque é altamente saudável.
Mas ok, mas isso me impede de ter uma determinada ação. Não adianta eu entrar numa autoescola, ou se eu tenho medo de nadar, não adianta eu ir tentar entrar na água. Não entra, porque a ação de nadar, a ação de dirigir, todo um mecanismo, uma coisa prática, fica travada por uma questão emocional. Agora, se a pessoa ela começa a identificar que ela tem um processo emocional por detrás disso daí, ela começa a identificar o que te paralisa quando você vai dirigir, o que te paralisa quando você entra na água. O que de pior pode acontecer com você dirigir? O que de pior pode acontecer se você entrar na água? Ok, o que você pode fazer de ações para minimizar ou evitar isso daí? Então a pessoa ela começa a ter um outro grau de consciência, de autopercepção e de transformação. E eu estou pegando exemplos assim, que são comuns, dirigir, nadar, algo que acontece. Mas dentro de uma organização, um indivíduo que ocupa uma posição de liderança, um executivo. Você sabe que uma das maiores dificuldades que os executivos têm é de assumir os seus medos? Eu vou pedir para você dar uma paradinha, que a gente vai falar sobre isso em seguida. Preciso fazer um intervalinho, então já fica no suspense, pessoal, para falar sobre essa questão da liderança dentro da organização, tá? Maravilha. A gente volta em seguida, até mais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco. O tema hoje é coaching ontológico. Mas antes de continuarmos o papo aqui com o Bob, alguns recadinhos para vocês. Dia 10 inicia uma exposição de fotografia chamada Caminhos do Sertão, do José Antônio, que ele é fotógrafo. O José Antônio ele fez alguns trabalhos, esse é um deles, onde ele foi, até pelas origens dele lá no sertão nordestino, do norte e nordeste, e tirou fotos de situações específicas de cenários, de pessoas inseridas nesses cenários, e com a arte da fotografia traz toda uma história do que acontece naquela região. E às vezes a gente pode achar que as coisas são tristes e não são necessariamente tristes. Ele deixa muito claro que nas fotografias sempre tem uma história por trás das fotografias. Então, lá na Aliança Francesa, aqui em Santos, e a gente agradece a Aliança Francesa por ceder o espaço para a exposição do Zé Antônio, vai ser do dia 10 de maio a 23 de maio. O Zé, ele segue a linha e foi discípulo também do Araquém, né, que é um grande fotógrafo aqui, que é bem conhecido. Então, de 10 a 23 de maio de 2014, né, de segunda a quinta-feira, das 9 às 12, das 14h30 às 21 e sexta até sábado, das 9 às 12, das 14h30 às 18. Vocês também podem acessar essas informações tanto no site da Aliança Francesa, quanto no facebook.com/talentosemfoque, que nós colocamos isso lá também.
Outro evento é a formação de coaching ontológico que o próprio Bob vai ministrar, vai ser em agosto, né? A turma desse semestre, não é isso? Perfeito. É em São Paulo? Em São Paulo nós temos 2 turmas iniciando, uma em São Paulo e uma em Salvador. No mesmo período, né? No mesmo período. As informações estão aí, você podem acessar o site da Opus com as informações direitinho. E a gente aproveita também para indicação do livro. Mostrar a imagem do livro para a gente aqui. Esse livro, Paulo, é o livro base da nossa formação. Inclusive nessa formação eu trabalho junto com o Leonardo Volk, que é o autor desse livro, e que é um dos grandes estudiosos do coaching ontológico, da ontologia da linguagem. Então nós trabalhamos juntos, né, nessa formação, é um programa com reconhecimento internacional e é um programa que dura aproximadamente 6 meses. Uhum. Ele tem 5 módulos, com uma série de ações que as pessoas desenvolvem, e começa o primeiro módulo em agosto em São Paulo e também em Salvador. Então quem tiver interesse é só procurar no site, no nosso telefone, que a gente passa maiores detalhes, informações. Depois a gente coloca também lá no Facebook para divulgar o programa. Tá agradeço. O pessoal pode acessar lá e pode acessar diretamente na Opus. Maravilha. Bom, e você no intervalo falou que um dos maiores problemas dos líderes, dos gestores nas empresas são lidar com os medos. Com os medos. Lidar com medo, primeira coisa é reconhecer que ele tem seus medos. A partir do momento que ele reconhece que existe, eu estou usando o medo como a emoção que mais aparece, mas pode ter a tristeza, pode ter a raiva, pode ter a chateação, pode ter a alegria, o entusiasmo. E aí, às vezes se fala que o medo é uma emoção negativa, é um erro de Não, dizer isso. O medo é uma emoção. Medo é uma emoção excelente. Ela vai ser limitante se for em excesso e te paralisar, mas ela é ótima porque ela é uma forma de te chamar a atenção para algo que seja perigoso, não é isso? Exatamente isso daí. Para que você não tenha limite nas coisas. Né? Você sabe que a gente considera que emoção não é nem positiva nem negativa. Exatamente. Emoção é um sinal. Ela é uma resposta, uma resposta física, a um evento externo que provoca algo em você. Então é algo extremamente favorável. É extremamente favorável aprender a identificar e conhecer as nossas emoções. É extremamente favorável mesmo. E no caso do executivo, né, para poder ilustrar algo muito interessante, você pega um executivo que tem medo de tomar decisão. Ok, vamos lá, vamos ver o que tem por trás desse medo, né? E o que ele pode fazer de diferente, que pessoa que ele pode assumir ser frente a isso para o alcance de seus resultados. Realmente, o processo de tomar decisão é um processo extremamente sofrido para algumas pessoas. É extremamente sofrido. Ou, por exemplo, chamar a atenção de um colaborador. E daí ele tem a dificuldade de chamar atenção. Então daí, usando a linguagem organizacional, ele não dá feedback. Ele não dá feedback, o outro não sabe que tem alguma coisa que está incomodando, que está interferindo. Tem gente que sofre nesse processo. A partir do momento que a gente começa a identificar, e é uma coisa muito interessante, você sabe, que eu tem aparecido algo para mim muito claro, que a gente tem percebido que às vezes a dificuldade do processo não está no dar feedback. É porque antes de um feedback houve um pedido de alguma ação que não foi feito de forma adequada e estruturada. Então começou o erro no pedido? O erro começou no pedido. Quando ele percebe que o problema não é o feedback, é porque ele percebe que há uma incongruência interna. Eu vou cobrar algo de alguém que eu não fui claro. Que eu não fui claro. A partir do momento que eu identifico que o problema não é o feedback, o problema é a clareza do meu pedido, da minha comunicação com esse indivíduo, a partir do momento que eu identifico isso, eu faço essa transformação, a minha maneira de me perceber e de me observar, há uma diminuição dessa sensação, dessa resposta corporal do medo,
eu começo a criar um outro tipo de comportamento e de relação. Aí tem outras formas de agir. Aí eu vou exatamente identificar o quê? Então, a partir de agora, quem eu vou ser dentro desse processo? A mudança não está lá na resposta, a mudança está aqui nele enquanto indivíduo. A expressão que a gente usa é mudar o olhar de observador de si mesmo. É mudar o olhar que eu tenho sobre a minha pessoa e a minha maneira de estar atuando. Se lembra daquele triângulo que eu falei logo no início, que eu trabalho as questões da tarefa? Ok, eu estou chateado com o meu colaborador, ou eu tenho medo de falar algo em relação à tarefa. Mas na realidade a questão não está na tarefa, está no aspecto pessoal e está no aspecto da relação interpessoal. Aqui é que está a grande dificuldade. A gente coloca isso aqui como um imenso iceberg. Muitas vezes se trabalha só a ponta do iceberg e não se trabalha a questão da estrutura. Ou seja, a forma como a gente se comunica, a maneira como a gente faz as coisas faz uma diferença muito grande para que depois você possa cobrar. E tem gente que, mesmo assim, não tem essa percepção e cobra ferozmente, muita intensidade o outro, ou alguém da equipe, e a pessoa olha e fala assim, mas não estou entendendo, não foi isso que foi pedido. Não... E como ele é o chefe, o outro é o chefe, ele... Aí você vê que a gente fala que entra num ciclo vicioso. Ele é o chefe e me cobra dessa maneira. Eu não estou entendendo, mas eu também tenho os meus medos, porque se eu cobrar do meu chefe, se ele ter uma reação diferente, como é que vai ficar esse processo? Então isso aqui vira um ciclo vicioso, vira uma cadeia. A mudança da equipe vai acontecer, de alguém da equipe, a partir do momento que o gestor muda. Eu estou me lembrando de um exemplo específico que teve um conflito e eu falei com uma pessoa da limpeza, né? Era numa residência e ela falou assim, poxa, mas eu estou sendo cobrado por algo, eu não posso chegar para o dono da casa, né, e falar para ele assim, olha, dá licença que eu tenho que limpar o local. Eu falei, mas se você não falar isso para ele, como é que ele vai saber que você... Não, mas eu não tenho que falar isso. Você não tem que falar isso? Então a pessoa, ela tem o próprio medo de lidar com a autoridade, independente da pessoa que seja, se ela é muito brava ou não é, que não era o caso. Não era um dono da casa, não era um cara, uma pessoa muito... Simplesmente ele estava lá. Então, assim, até por respeito, excesso de respeito e medo, não abordar e falar assim, olha, eu preciso limpar o local. É simples, olha, posso em 20 minutos limpar um pouquinho e depois você volta? A pessoa provavelmente ia responder, claro, né? Ou não, nesse momento, daqui 10, 15 minutos. Ok. Mas o medo de falar, eu não posso, eu não posso fazer isso. Claro que você pode. Não, eu não posso. E ela começou a aumentar a voz. Falei, opa, o medo é dela, né? O medo é dela. E isso daí é interessante, esse exemplo que você está trazendo, porque isso daí é o que ocorre na grande maioria das situações e das relações, não só profissionais, como das relações pessoais, e muitas vezes dentro das relações educacionais. Ok. Bom, o nosso tempo acabou. Não brinca. Eu falo pro pessoal aqui, como tem muito conteúdo, o tempo passa muito rápido. Paulo, você dá o pirulito, quando a gente tira o papel, começa a ter o sabor do pirulito, você tira o pirulito. Aí o pessoal vai ficar curioso, vai atrás, e eu vou te chamar em outros momentos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Com o maior prazer. Existe, você está falando de uma abordagem, não é... Vamos dizer que é diferente, é uma abordagem diferente, mais profunda no processo de coaching. Eu, de alguma forma, eu faço isso também, sem especificamente trabalhar no ontológico, e vejo que realmente é uma necessidade daqui para frente as pessoas pensarem dessa forma. Com toda certeza. E precisam estar preparados para trabalhar esse tipo de coisa como profissionais de coaching, ou coaching, né? Como coaches estarem preparados para isso. Então, tem aí a formação sua, para o pessoal se preparar para isso. E a gente convida que, na verdade, o que a gente trabalha, sendo bem breve, as pessoas a desenvolverem a prática da escuta. Okay. E um convite que esse programa não é só para quem está interessado em ser coach, o profissional coach. Um executivo que queira aprimorar e se qualificar, trabalhar com seus profissionais, também é muito bem-vindo e essa troca de experiência é muito rica. Ok, eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigado, meu amigo. Agradeço a você que está nos assistindo e nos prestigia. Entre em contato com a gente, fale com a gente através do facebook.com/Talentos em Foco, mande e-mail para o talentosemfoco@gmail.com e sugira também, faça sugestões de novos temas. Um abraço e até semana que vem.